Pessoal, boa noite a todos. A gente vai dar início à nossa aula, tá bom? A aula de hoje a gente vai abordar o tópico 3.2, né? Ou seja, o encontro 3 e a sessão 2 da nossa aula, tá? Então, a gente vai trazer aí um tema bem relevante dentro do que está sendo discutido no decorrer das nossas aulas. E um dos principais elementos que a gente precisa, né, avaliar dentro da aula de hoje é principalmente as definições sobre os tipos de resíduos, né, e qual o melhor tratamento a ser feito com relação aos resíduos sólidos, né? Então a gente vai entender, inclusive, alguns instrumentos, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, os tipos de resíduos, a classificação deles, tá? Então, tudo que a gente falar hoje, né, tem aí uma ênfase, né, dentro dos aspectos relacionados ao controle ambiental, né, nos resíduos, tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar, né, sobre controle ambiental dos resíduos, tá bom? Então, o que é importante a gente colocar, né, principalmente fazendo um link, né, fazendo aqui uma relação bem direta com o que foi abordado na aula passada, né? Então a gente vai linkar o conteúdo de hoje, né? É como se a gente estivesse dando sequência com relação àquilo que foi feito na aula passada. O que a gente pode observar? Que as questões ambientais, né, e sustentabilidade, né, a própria prática da reciclagem, né, e coleta seletiva, isso é algo que a gente acaba escutando com certa frequência, né? A importância da reciclagem, inclusive a gente já fez aqui alguns debates a respeito, né, da importância da coleta seletiva, e aí a gente até colocou, né, que muitas vezes é um trabalho que precisa, né, de todo um sistema integrado, né? Por exemplo, não adianta a gente simplesmente fazer, né, ali a coleta seletiva em um determinado ponto, porém, né, essa separação do lixo ela só é feita no meu estabelecimento, porque aí vem a empresa responsável pela coleta, pega aquilo ali tudo, mistura e joga num canto só, né? Então, o que a gente vai observar? Nos locais, né, principalmente, que é importante a gente assim ter dentro do nosso campo de observação, né, e aí eu até coloco para vocês esse, essa sugestão é de vocês sempre quando se depararem num local onde tem aquelas lixeiras, né, fazer ali uma verificação se as pessoas estão realmente separando os resíduos na lixeira de forma correta, né? E outro ponto seria a gente refletir, né, para onde seria, né, para onde é que vai ser destinado esse lixo, né? Será se ele vai ser separado após ao processo de coleta? Né? Será que ele vai ser destinado aos locais corretos? Né? Porque aí a gente entra dentro daquela, né, daquela colocação que foi feita, né? Então não adianta simplesmente eu ter um determinado, a minha empresa, eu trabalho com a coleta seletiva, eu conscientizo os meus colaboradores, porém, né, o próprio serviço que é prestado dentro da esfera do município não faz, né, a coleta de forma adequada, né, não dá um destino adequado para esse resíduo, né, para esse conjunto de resíduos. Então, nessa aula de hoje, então, é justamente na aula que a gente vai entender como é que funciona o controle desses resíduos, né? Então, a gente vai conhecer, como eu disse, né, conceito, classificação e até mesmo a questão do destino, né? E também entender como é que a educação ambiental ela pode, né, se tornar um instrumento, né, para uma correção, né, para uma forma correta dessa gestão de resíduos. Então, só para, antes da gente iniciar também aqui essa apresentação de conteúdo, né, e alguns aspectos teóricos, conceitos, é muito importante a gente relembrar, é muito importante a gente relembrar o que nós colocamos na aula passada, né? Então, vamos lembrar nossa situação de realidade profissional. Ela nos colocou na seguinte situação, na qual a gente é aí um recém-contratado, né? Um recém-contratado de uma indústria química,
e que nesse momento a empresa, né, só para a gente recapitular aqui, a gente entende que essa empresa ela está passando, foi apresentado para a gente que essa empresa ela está em uma fase de renovação, né, da sua licença de operação e que neste momento é muito importante a empresa, né, observar que, primeiro ponto, que está vencendo, né, esses 5 anos de validade. Para a renovação, essa empresa ela precisa se estruturar, até mesmo com relação à questão do funcionamento. Então, ela precisa aí, né, ter toda uma reestruturação, ela precisa se estruturar, se reestruturar dentro dos seus processos, né? Então, a gente está trabalhando nesse contexto. Na aula passada, nós colocamos aí a importância, né, a gente já deu aí o primeiro passo nesse sentido, né, de conhecer os processos de controle ambiental da empresa e realizar os levantamentos necessários aí para o seu projeto, né, inclusive, né, uma geração de resíduos, né, aquele controle que a gente vai fazer através da poluição, né, atmosférica, que a gente utilizou ali os filtros, né? Então, na aula passada, a gente colocou, inclusive, a importância da utilização de filtros para melhor controle da poluição atmosférica por parte da empresa. Já na aula de hoje, né, a nossa segunda etapa é fazer aqui, né, um levantamento. Então, a gente vai começar a levantar aí quais, né, os outros resíduos a empresa ela pode gerar e qual destino tomada, né, que vai ser tomado por cada um. E aí o que a gente vai observar aqui, né? Nessa segunda etapa, a gente vai levantar, como eu disse, né, quais são esses outros resíduos. Então, após uma visita do setor de recebimento e destinação de resíduos, foi verificado, né? Então, a situação que a gente vai ter que analisar hoje, que após essa avaliação, esse levantamento, foi verificado, né, que os resíduos sólidos, né, advindos de todos os setores da empresa, são amontoados e enterrados sem separação ou tratamento, né? Então, a gente já está observando aí que a prática adotada pela empresa, né, essa prática adotada pela empresa, ela não tem uma certa efetividade, né? Ela está realmente errada dentro dos padrões que a gente vai avaliar no decorrer da aula, tá? Então, o que é que a gente precisa entender? O que é que a gente precisa observar dentro dessa situação? Primeiro ponto, e aí nós temos, né, 1, 2, 3, 4 questionamentos. Primeiro questionamento: como classificar os resíduos gerados por essa empresa? Então, como é que eles podem ser classificados? Segundo, por onde você deve começar a mudar essa realidade de má gestão dos resíduos sólidos, adequando-a à legislação. Então, a gente vai ver o que é que a legislação prevê e quais são as ações que a empresa precisa tomar para que ela possa fazer uma melhor gestão desses resíduos sólidos e, evidentemente, se adequar à legislação pertinente, que é o que a gente vai apresentar aqui na aula. E qual seria a melhor destinação para esses resíduos? E, por último, né, como trabalhar a conscientização dos funcionários acerca da importância desse tema. Então, como é que poderia ser feito essa sensibilização, né? Como é que isso poderia ser desenvolvido para estimular, para conscientizar que os colaboradores pudessem fazer, né, todo um trabalho, né, destinado a uma melhor gestão desses resíduos sólidos, tá bom? Então, é isso que a gente vai discutir aqui na aula. Então, vamos lá, né? O que é que a gente tem de conteúdo, né? O que é que a gente precisa avaliar aqui na aula de hoje? Lá na primeira unidade, a gente analisou, né, lá na nossa primeira unidade, né, no começo do semestre, a gente fez uma análise, né, sobre os tipos de problemas ambientais que podem ser causados devido a essa destinação, né, inadequada de resíduos, tá? Então, dando, evidentemente, aqui um andamento nesse estudo, a gente já sabe que, né, essa adequada destinação dos resíduos sólidos
Isso é um dos grandes desafios da própria humanidade, né? E principalmente no Brasil, esse desafio ele se torna ainda maior, né? Uma vez que ainda somos um país em processo de desenvolvimento, né? Nós não somos um país desenvolvido, e isso realmente, né, contribui para, de certa forma, essa dificuldade, né, de estudar, de implementar, né, principalmente quando se trata de medidas de controle ambiental, né? Então, nosso país ele ainda sofre com algumas demandas, né? Então, a gente vai entender justamente isso, né? O que é que está previsto dentro da legislação, né? O que é que nós temos hoje de normas técnicas, tá? E aí é o que a gente vai começar a entender agora. Primeiro ponto, o que é que a gente precisa, assim, ter, assim, logo de cara, o que é que a gente precisa entender? O conceito, né? O conceito de um resíduo sólido, né? Então, vamos lá. Será que a gente sabe qual é o conceito de um resíduo sólido? Então, como foi colocado aqui, né, no slide, vocês podem observar que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, por meio aí da ANBR 10.004, né, de 2004, o que é que ela diz aí? Ela, ela coloca aqui para a gente que os resíduos sólidos, né, são aqueles que resultam de atividades industriais, tá, domésticas, comerciais, agrícolas, entre outras, que sejam inviáveis para lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d'água, exigindo soluções técnicas e economicamente viáveis para a sua destinação. Então, né, se a gente entrar de acordo aqui com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, por meio da NBR aqui apresentada, né, os resíduos sólidos são aqueles que resultam dessas atividades, tá? Então, a partir do momento que a gente entende esse conceito, de alguma forma a gente pode olhar para o nosso país e o que é que vem sendo discutido ao longo dos anos, né, inclusive aí nas últimas décadas, que a gente observa que a preocupação com os resíduos é algo que não vem sendo discutido exclusivamente só no Brasil, né? Como eu coloquei, o nosso país ele tem ainda um desafio muito maior do que os demais pelo fato de ter aí, né, problemas ainda básicos, né, até mesmo de saneamento básico, né? A gente realmente ainda tem muitos problemas, né, de uma nação que ainda precisa desenvolver bastante, tá? Então a gente observa que essas discussões, por mais que elas sejam bastante desafiadoras aqui no Brasil, isso não quer dizer que em outras nações isso também não seja discutido, né? Então, tanto na esfera internacional, não só nacional, mas também na esfera internacional, a gente vem aí observando o acompanhamento, né, com relação a algumas tendências de expansão, né, dessa consciência coletiva com relação às questões ambientais. E nesse sentido, né, o que é que a gente pode entender? Que o nosso desenvolvimento social e econômico acabou exigindo, né, de certa forma, da sociedade esse novo posicionamento, tanto no governo quanto na sociedade civil e na iniciativa privada. Por mais que nós tenhamos ainda um certo campo de resistência com relação a isso, né, de pessoas que acreditam, por exemplo, que o aquecimento global é algo que é formado pela esquerda comunista, né, aquelas teorias da conspiração, né, pessoas que não têm, de certa forma, uma noção crítica, né, e que não possuem uma fundamentação, né, daquilo que elas estão abordando em termos de discurso, ainda, mesmo assim, né, a gente, no geral, se a gente observar, por mais que a gente encontre ainda essas teorias conspiratórias, é muito importante a gente entender o que está sendo discutido, né, dentro desse tema com relação às principais instituições
na esfera internacional e nacional. Então, eu sempre coloco isso, né? Eu acho que a gente sempre tem que seguir aquilo que é discutido por instituições que possuem uma representatividade, né, social, né, e na formação, né, de um povo, que tem uma influência, que seja formada por profissionais, especialistas sérios, né? Então, isso eu acredito que é o principal ponto para a gente começar a entender, né, sobre esses problemas que nos norteiam, né? Porque até mesmo existe, como eu coloquei aqui para vocês, existe um campo de interferência, de ruídos, para que acabam pessoas que acabam relativizando, né, essa situação, né, que está sendo colocada aqui a respeito dos problemas ambientais. Se isso que a gente está falando aqui não fosse algo tão relevante, não seria disciplina, né? Não seria uma disciplina de um curso de graduação. Eu sempre coloco isso, né, para você ver que essas questões elas estão sendo colocadas em pauta por uma necessidade óbvia, né? Então, eu até coloquei para vocês uma vez que na minha grade de curso, né, na minha grade curricular do meu curso, quando eu fiz minha graduação, né, aproximadamente aí um dia desse eu fiz, né, para não dizer que eu sou tão velho, né, mas na minha grade curricular a gente estudava gestão ambiental dentro de uma disciplina que era a disciplina de logística, que a gente ia falar de logística reversa e que a gente começava a estudar, né, uma parte pertinente com relação à legislação ambiental. E aí o que a gente observa? Que até mesmo o componente curricular, né, ele está sendo modificado, ele está sendo, né, colocado aqui, né, vocês estão tendo essa disciplina e isso, na verdade, é um reflexo, né, dessas mudanças da própria matriz curricular, né, nesses últimos 10 anos, né, a própria necessidade de se ter um campo de pesquisa, né, para a própria gestão ambiental. Então, hoje você tem linhas, né, até mesmo de mestrado, doutorado, que segue, né, toda uma linha de pesquisa, de políticas públicas que possam ser destinadas também para essas questões, né? Então, isso eu estou colocando já de início para a gente entender, né, de uma forma bem clara e objetiva que a gente não estuda gestão ambiental por ser mais uma disciplina que a gente tem que estudar para passar, não. A gente tem que entender todos esses elementos, entender o papel das empresas, né, e o que as empresas precisam avaliar com relação ao seu processo de utilização de recursos, de exploração desses recursos, a importância de um plano de mitigação, porque a sustentabilidade, né, depende disso, né? A produtividade das empresas ela depende de uma né, capacidade de utilização desses recursos, e esses recursos eles são escassos, né? Um ponto que é importante a gente colocar aqui é a escassez. Então, a forma adequada, a forma que possa gerar produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais, eu acredito que é né, a grande saída, a grande sacada, e que as grandes corporações que entendem isso, e aí a gente deve utilizar essas grandes corporações como exemplo, né, de acompanhar e ver quais são as iniciativas, quais são as medidas que estão sendo adotadas, né, o que é que a esfera pública também está tratando. Então, é realmente um tema muito complexo e que quanto maior for a complexidade, maior a necessidade de estudo, tá bom? Então, vamos lá. Um dos principais pontos, né, que eu coloquei aqui em cima dessa norma técnica, que a gente precisa também avaliar, né, que a gente precisa aqui fazer as devidas considerações, que após essa norma técnica, né, após a ABNT criar essa NBR, né, e no ano de 2010, a aprovação também da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá, que é um ponto que a gente vai colocar bastante aqui durante a aula. Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi instituída aí pela Lei número 12.305 de 2010, tá? Então, essa lei, gente, ela vai representar para a gente um marco, tá? Então, essa lei, ela traz para a gente uma regulamentação, ela instrumenta, né? Ela traz, né, os principais instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é essa lei
né, que é a número 12.305 de 2010. Então, ela tornou-se aí, né, marco na gestão desses resíduos por envolver, né, dentro, né, desse instrumento, passa a ter um envolvimento da União, os estados, os municípios, o setor produtivo e a sociedade na busca de soluções mais eficientes e economicamente viáveis para as cidades. Então, o que é que a gente pode observar? Quais são esses instrumentos, né? Onde é que a gente vai encontrar esses instrumentos? E aí eu tenho listado aqui, né? Então, quais são os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Vamos lá. Prevenir e reduzir a geração de resíduos, né, por meio do consumo. Fazer a reciclagem e a reutilização, né, bem como a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. A responsabilidade pelos resíduos também ela deve ser compartilhada entre fabricantes, comerciantes, distribuidores, cidadão e governo. É um papel de todos, né? Então, do que adianta a gente estar cobrando dos nossos governantes, achando que o serviço de coleta do lixo não está sendo adequado, se eu sou o primeiro a bagunçar o negócio? Chego numa sala de aula, muitas vezes eu vejo os meus queridos alunos, eu fico às vezes revoltado, né? Vão consumir ali um produto na sala de aula e consome e lá mesmo fica, né? Às vezes a gente termina a aula, no final da aula, cansei de sair catando papel, plástico de bombom, né? Aquela embalagemzinha de bombom, copo descartável que fica em cima das carteiras, no chão. Cansei de fazer isso, né? Porque e aí a gente vê que são pequenos comportamentos, mas que fortalecem cada vez mais, né, essa visão, né, irresponsável, né, e até mesmo esse comportamento irresponsável sobre essas demandas, né? Então a gente precisa entender que a responsabilidade, de acordo com os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade pelos resíduos ela deve ser compartilhada, ou seja, com todos, né? Com toda a cadeia produtiva, com toda a cadeia de consumo, né? Estado, né? O Estado, no seu poder também de oferecer, de ofertar os serviços, né? De saneamento, de coleta de lixo seletiva, que pode ser feita através de empresas terceirizadas, e aí? Né? Então, se a gente não entender o nosso papel também enquanto cidadão, né? Qual é a representatividade que a gente tem para fazer as devidas cobranças, tá? Então já fica aí, né, de início aí essa consideração, tá? Outro ponto também dos instrumentos da política nacional de resíduos, que é criar metas para a eliminação dos lixões, além de instituir que as empresas possuam instrumentos de planejamento por meio dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, né, há dentro dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos uma criação de meta para a eliminação desses lixões, ou seja, você vai ter. E professor, mas se eliminar os lixões, para onde é que vai os resíduos? Vamos lá. O que é que a gente precisa entender? Quando a gente fala de eliminação dos lixões, a gente não está falando de eliminar e cada um se virar para destinar os resíduos, né, que são utilizados. Vamos lá. Quando a gente fala de eliminação dos lixões, a gente fala da forma como eles são hoje. A gente fala o quê? De termos, né, futuramente uma estrutura de coleta que possa fazer o devido tratamento de todos esses resíduos. Então é como se você tivesse um lixão, porém, né, não seria um lixão, seria o quê? Uma usina, uma unidade, um campo de tratamento de resíduos sólidos. E aí a gente teria, inclusive, o reaproveitamento, né? A gente poderia transformar parte de alguns resíduos, inclusive eles podem ser fonte de matriz energética, né? E aí a gente vai observar, né, que dentro desse instrumento ele também cria metas, né, para essa eliminação. E outro ponto também, dentro dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é colocar o Brasil em igualdade aos principais países desenvolvidos no sentido da legislação, incluindo ainda a importância dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Inclusive, gente, existem ONGs que foram formadas a partir dessa necessidade, né? ONGs que foram criadas, né, para trabalhar. Então, você tem ONGs que fomentam a importância do trabalho,
né, dos profissionais, né, de pessoas que trabalham com esse processo de coleta, né, que são esses catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, tá bom? Então, o que é que a gente pode entender? Esse instrumento, né, que vocês estão vendo aí, que a gente acabou de colocar cada um dos pontos aí apresentados, além desses instrumentos aí citados, a lei, né, a 12.305 de 2010, ela também ela tem essa classificação dos resíduos sólidos de acordo com a sua origem e também a sua periculosidade, né? Certo? Então ela tem, né, ela ainda classifica os resíduos sólidos, né, de acordo também com a sua origem e sua periculosidade. Então, quando eu vou falar quanto à origem, né, quando eu falo de origem, o que é que eu digo? Que os resíduos sólidos, eles podem o quê? Ser urbanos, né, que são aqueles domiciliares e de limpeza urbana. Os resíduos sólidos, eles também podem ser de estabelecimentos comerciais, né, e prestadores de serviço, dos serviços públicos de saneamento básico, indústrias, de serviço de saúde, da construção civil, tá bom? Agro civil pastores, ou seja, são né, aqueles resíduos que são oriundos da atividade, né, agropecuária, tá? Serviço de transportes, tá bom? Ok? É muito importante a gente entender também que esse serviço de transporte, eles trazem, né, também eles acabam formando aí um conjunto de resíduos, tá? Você tem também a própria Professor, mineração, certo? Fala, garoto. Fala que eu te primeiro, boa escuto. noite. Boa noite, meu filho. Diga lá, É até querido. um assunto interessante de um site que eu vi, sobre 15 crianças que que entraram com uma queixa na ONU, acusando os países, né, esses países que o Brasil está envolvido também no uso de combustíveis fósseis, que isso, Entendi. onde as estatais não estão entrando com ações, entendeu? Ao combate dessa, desse consumo de combustível fóssil que está acabando com as mudanças climáticas, e isso vai piorar mais futuramente. E eles entraram segunda-feira agora, dia 4. Cara, bacana, muito bacana. Depois tu poderia compartilhar isso com a gente. Eu vou ver se eu encontro. Eu não vi isso. Depois dá uma Foi olhada, recente dá uma isso? lida. Foi? Foi agora, dia 4, ele entrou com a ação. O nome dela é Greta, da Ah, Sueca, ela é sim, sueca. cara. A sueca, a Greta, sim. Ela é uma militante, cara. A Greta é aquela menina lá. Não sei se vocês lembram que o nosso ilustre presidente até se referiu sobre ela como uma pirralha. Não sei se vocês lembram desse Uhum. episódio, né? Ele até questionou como é que a mídia dá tanta moral aí pra uma pirralha, entendeu? Cara, a Uhum. Greta, ela é uma grande manifestante, ela lidera esse movimento social ao redor do mundo, cara, tá? Isso. Então eles entraram com essa ação, agora sim, tu me situaste aí, porque quando tu falou, eu fiquei, meu Deus, eu até pensei que poderia ser ela, né? Mas aí quando tu tá na Uhum. tua fala, eu tava pensando que poderia ser uma pessoa ou um grupo de jovens aí, né, novos, que estão entrando nessa Uhum. empreitada, mas a Greta, ela vem militando aí há um bom tempo, cara. Ela Cara, entrou eu agora, vou. dia 4, Ah, agora é com a dia queixa na 4, né? ONU. Foi. Ah, entendi. Sim, ela teve um discurso dela, né? Não Uhum. sei se Ela é super vocês inteligente. viram, né? Lembram do discurso que ela fez, né? Lá no encontro que teve da ONU, né? Onde estava lá o presidente dos Uhum. Estados Unidos, né? Então ela é uma. Se você colocar o nome dela, brother, você vai ver não só essa, mas várias ações, né? Que ela vem Uhum. tomando, certo? Ela É que saiu ela agora tem. na. Uhum. Saiu agora no site aí. Saiu agora. Ó, mas aí eu tô tentando aqui me situar, brother. Mas se tu viu agora, mas eu acho que essa queixa, né, Uhum. que ela prestou, eu não sei se é a mesma, cara, que foi feita no ano passado. Ano passado houve uma ação dela que foi feita no mês de setembro.
depois de dar uma pesquisada, que ela é um conjunto de crianças lideradas por ela, certo? Prestaram uma queixa ao Unicef, né? Agora tu tá dizendo que no caso foi para a ONU agora, né? ONU, isso. Porque ela também denunciou o Brasil na ONU, cara. Ela fez essa denúncia também, né, no ano passado. Aí eu não sei se tu viu a notícia agora, mas que é referente às ações que ela tomou ano passado. E se foi algo recente, eu vou dar uma pesquisada depois para ver o que é que ela está fazendo. Ela Tá é ótimo. uma, viu? Mas valeu, boa participação aí. Vale a pesquisa para todo mundo, na verdade. Eu estou me colocando aqui à disposição depois para me informar, né, a respeito disso, né? Se ela está tomando algumas medidas agora recente e tal. Mas a Greta, cara, ela é ela tem uma forte representatividade, né? Certo? Mas muito bom, valeu. É isso aí, cara. Ó, Isso mostra o quanto é importante, né, esses debates, né, até mesmo, né, dentro da esfera pública, né? Eu acredito que a gente, enquanto sociedade, né, a gente tem que exercer o nosso papel, né? A gente tem que cobrar das autoridades, mas também a gente tem que ter a consciência também, né, do impacto que a gente causa. Tá? Tá bom? Beleza. Muito bom. Então, gente, voltando aqui só para esse tópico que a gente estava colocando, com relação à origem dos resíduos sólidos, né, a gente colocou quanto à origem, certo? Então, quanto à origem, nós já temos aqui classificado, e já com relação quanto à periculosidade, os resíduos podem ser perigosos, né, sendo aqueles que apresentam aí significativo risco, né, à saúde pública ou à qualidade ambiental, ou não perigosos, que podem ser equiparados aos resíduos domiciliares, né, em razão da sua natureza, composição ou volume, tá? Então, isso aqui, gente, está citado aonde? Está citado nessa lei, tá? Então, sempre quando a gente cita uma lei aqui na aula, gente, é importante que vocês fiquem atentos com relação ao que se estabelece em todo esse instrumento de lei, tá? Tá bom? Aqui eu estou citando para vocês aqui a questão, né, da classificação com relação à origem, periculosidade, mas existem outros pontos que a gente pode contemplar a partir do momento que a gente passa a estudar a lei de forma mais efetiva, tá bom? É importante, fica a dica aí para que vocês possam também dar uma pesquisada a mais do que a gente está colocando aqui. Inclusive até mesmo para a própria atividade que a gente vai fazer aqui no final da aula, tá? Que vocês possam pesquisar, consultar o que está estabelecido lá na lei e que possam servir, né, para a situação da empresa aqui em questão, né, que é uma empresa que está precisando tomar algumas medidas. E aí, se a gente, por exemplo, se você se encontra numa situação enquanto gestor de uma empresa ou de uma atividade industrial que precisa tomar, né, algumas medidas, fazer aí algumas reestruturações. Então, tudo que a gente está passando aqui é viável, né, é aplicável conforme, né, a necessidade da empresa e a necessidade do negócio, tá? Então, gente, um ponto aqui que eu quero colocar para vocês, esse ponto aqui de reflexão, que eu acho bem interessante, né, a gente trazer isso aqui, né, trazer essa pequena reflexão. Por exemplo, se a gente pensasse aqui sobre a nossa realidade nos últimos 10 anos, né? Então, nos últimos 10 anos, né? Quando a gente pensa um pouco sobre isso, né? Imagine aí o volume, né, de todos os tipos de resíduos que a gente citou agora anteriormente, né? Todos os resíduos. Então, vamos imaginar aqui em Bacabal, né, os estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, aquilo que é resíduo que é destinado ali, que é oriundo lá do serviço público, da construção civil, da atividade agrícola. Então, imagina tudo isso alocado, né, tudo isso aí reunido em um único local. E aí, né, é um negócio extremamente inviável, né, cara? E aí, na nossa cidade, né, se a gente parar para pensar, será se a gente sabe, né? Cara, tinha um trabalho para a gente fazer na nossa disciplina, né? Se a gente pudesse, né, se reunir, né, e fazer aí uma possível aglomeração, a gente iria visitar, né, aqui o lixão da cidade, para a gente
né, fazer realmente um trabalho, né, de cunho social, de cunho crítico, para a gente observar o que é feito lá, né? Eu acredito que poucos aqui conhecem a realidade, né? E eu acho que é importante a gente passar a conhecer, né? Uma cidade como a nossa, ela ainda, né, não só aqui a nossa cidade quanto Bacabal, mas as cidades circunvizinhas e até mesmo, né, grandes capitais do nosso país possuem problemas sérios ainda com relação a essas questões, né? Então é muito importante a gente passar a entender essa realidade, né, passar a entender aquilo que está sendo feito e o que, que precisa ser melhorado, para a gente entender, inclusive, o nosso papel enquanto cidadão, o nosso papel enquanto empresa e o nosso papel na hora de cobrar, né, de fazer as devidas exigências para os órgãos, né, competentes, os órgãos necessários, tá bom? Então, essa reflexão ela é bem interessante, ela traz aí para a gente uma certa percepção que talvez a gente não tenha pensado, né? Talvez a gente não se coloca nesse campo de reflexão, né? A gente não faz isso com tanta frequência, ou até mesmo não faz. Então fica essa reflexão aí para a gente fazer sobre a nossa realidade, beleza? Então eu tirei isso aqui do material didático, né? Então todo o conteúdo aqui eu estou tirando do material didático para seguir, né, tudo que o nosso modelo acadêmico preza, e é muito importante esse tipo de reflexão que é feito aqui, tá? Outro ponto, pessoal, que a gente precisa, assim, dentro dessa reflexão, e aí quando a gente leva isso a uma visão bem mais abrangente, a gente deve ter, de certa forma, uma consciência, né, de que o mundo todo existem aí diferentes formas, né, de gerenciamento de resíduos sólidos, considerando aí que cada país, né, ele é responsável por definir suas metas, objetivos e vão de acordo com seus interesses. No Brasil, né, no nosso país, quando a gente fala de geração, de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, né, a quantidade de materiais descartados pela população é algo extremamente, assim, extremamente crescente, né? Então, por exemplo, lá no material didático de vocês, gente, tem um ponto que eu não coloquei aqui no slide, mas que traz assim uma informação muito importante, né? Traz uma informação muito importante. Ah, não, eu coloquei aqui, até citei, ó, de acordo com o relatório, ó, conforme aponta aqui o panorama dos resíduos sólidos, né, no Brasil, realizado aí pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, né, e Resíduos Especiais, que é a ABRELP. De acordo com o relatório, aí ele traz um dado aqui de 2015, né, daí de uns 5 anos atrás, que, de acordo com o relatório, o total de resíduo sólido urbano gerado em nosso país aumentou o quê? 1,7, né? 1,7, então teve um aumento de 1,7 de 2014 para 2015, tá? Então, se a gente pegar e considerar essa informação como um dado fixo, ou seja, que vamos supor que a cada ano cresceu 1,7. Então, nós já temos aí, né, um crescimento, né, muito, né, muito significativo, certo? Um crescimento aí muito significativo, certo? Tem uma informação que a gente consegue obter fazendo aí uma breve pesquisa, inclusive quando a gente vai fazer pesquisas aí em alguns sites, né, até mesmo no site da Agência Brasil, ou até mesmo em sites do próprio governo, a gente tem várias informações mais atuais. Por exemplo, né, eu tenho uma informação aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou cancelar bem aqui no slide, e aí eu vou voltar aqui para o meu navegador de internet. Ó, uma informação que eu acho bem interessante aqui, ó. O Brasil gera 79 milhões de toneladas de resíduo sólido por ano, certo? Então, no Brasil, em 2018, foram geradas 79 milhões de toneladas de resíduo sólido urbano, um aumento de pouco menos de 1% em relação ao ano anterior, né? Desse montante, 92% foram coletados, né?
uma alta de 1,66% em comparação, né, a 2017. Então, se a gente pegar aqui a informação, que foi colocada aqui no nosso material, que eu coloquei aqui no slide, né, o que a gente pode observar aqui? Continua essa média de crescimento, né? Tá? Então, continua, né, esse aumento aí, oscilando nessa casa de 1,7, tá? Então, é algo que a gente observa, né, que a gente está ampliando cada vez mais, né, esse total de resíduo sólido, e a gente precisa comparar quais são as medidas que estão sendo tomadas mediante esse aumento. Será que, paralelo a isso, a gente teve um aumento também da quantidade de unidades de tratamento de resíduo? Ou a gente ainda continua com os lixões de sempre, né? Com certeza a gente ainda continua com esses lixões, né? Então, qual é a meta que está estabelecida para a gente tentar sanar isso, né? Então, isso é o papel do Estado nesse sentido, né? Então, e a gente enquanto empresa também, né? Enquanto empresa, enquanto cidadão, o que a gente pode fazer também para poder reduzir, né? Gerar esse impacto, né, menor, tá? Outra informação aqui, gente, segundo a Abreu, que diz o seguinte, que os avanços em relação às técnicas de disposição ainda não são suficientes ao volume total de resíduo. Então, a gente acaba de responder o que eu acabei de colocar aqui para vocês em questionamento, né? Que as técnicas de disposição, elas ainda não atendem, né? Elas não são suficientes para reduzir esse volume total de resíduos sólidos urbanos que são encaminhados para locais inadequados, tá? Ok? Então vamos aqui. Um ponto, gente, que a gente precisa colocar, né, dentro aqui do nosso contexto da aula, né, quando a gente conhece, passa a conhecer de forma bem efetiva, né, a lei, aí a gente vai citar aqui o artigo 3º, tá? O artigo 3 da lei, né, da lei 12.305 de 2010, né, que é a lei base do que a gente está colocando dentro da aula, que ela diz o seguinte, né, precisamos conhecer e diferenciar alguns conceitos presentes aí no artigo. Primeiro, né, são eles, os conceitos de reciclagem, tá, e reutilização, tá bom? Porque a gente às vezes acha que é a mesma coisa. O que acontece? Ambos tratam de processos de resíduos, né, de gestão de resíduos. Então, vamos lá. Tanto reciclagem enquanto reutilização, ambos tratam aí de processos de gestão dos resíduos. Entretanto, a reciclagem refere-se o quê? Ela se refere à transformação dos mesmos envolvendo a alteração de suas propriedades, visando a transformação em insumos de novos produtos, certo? Já a reutilização, por sua vez, ela refere-se o quê? Ao processo de aproveitamento dos resíduos sólidos, sem que haja transformação biológica física, né, biológica, física ou físico-química, tá bom? Então, a gente, a partir desse instrumento aqui, a gente consegue, né, de certa forma, ter, né, em mente, né, a diferença, a distinção entre o que vem a ser reciclagem e reutilização, tá? E aí, no material didático, traz para a gente aqui, né, um exemplo, né? Por isso que a gente não pode estar fazendo aula presencial, né, gente? Tá vendo eu espirrando? Ave Maria, também que eu estou em casa, isolado. Então, olha só, aqui no exemplificando, olha só, gente. Você tem aqui uma garrafa PET, né? Quando é reciclada, ela passa por uma transformação físico-química. Então, a garrafa PET que é reciclada, ela passa por essa transformação físico-química, ela tornando-se aí fios de poliéster ou produto plástico, né? Como roupa, embalagem, certo? Que é a figura aí A. Quando ela é reutilizada, não há transformação físico-química, ou seja, sua estrutura é aproveitada em artesanatos como luminárias, né, vasos de planta,
porta-lápis, né, canetas, móveis, dentre outros. Os alunos do curso de engenharia aí da Pitágoras, gente, eu fiz um trabalho com eles no primeiro período. Era uma turma de primeiro e segundo período que estava em salada. Eu trabalhei com eles uma disciplina chamada Engenharia e Profissão, né? E na disciplina de Engenharia e Profissão, eu fui mostrar para esses alunos o papel do engenheiro, né? E as demandas, e principalmente a engenharia sustentável, né? Engenharia verde, que é um tema muito pertinente com relação ao que nós estamos falando aqui. E eu fiz um trabalho com essa turma, que era um trabalho que eu queria muito poder fazer com vocês, mas infelizmente a gente não tem como fazer isso, né? Porque seria um trabalho a ser apresentado no auditório, né? Seria algo realmente para ser exposto para a sociedade. Infelizmente a gente está na situação que está hoje, né? Então é importante que a gente se previna, né? Então nesse trabalho foi que a gente fez. A gente fez um trabalho de reutilização de garrafas PET. Gente, assim, só para vocês terem noção, eu tive garrafa PET que foi utilizada para fabricar puff, né? Aquelas poltronazinhas acolchoadas. Eu tive garrafa PET que serviu, por exemplo, para... Teve um lá para fazer vassoura, né? Uma vassoura que foi feita... Né? Teve um aluno que fez um projeto de transformar a garrafa PET numa luminária. São, assim, gente, são projetos, ideias que eles desenvolveram, mas que trouxeram, né, uma percepção bem significativa. Tem uma imagem aqui que os meninos utilizaram lá na apresentação. Eles fizeram não só com garrafa PET, mas eles reutilizaram a garrafa PET com aqueles pallets que ficam em supermercado, que muitas vezes ele vai ser destinado para o lixão. E aí, o que é que eles sugeriram? De pegar aqueles pallets, né? Fizeram lá toda uma reutilização desses pallets, fizeram um painel e fixaram a garrafa PET, fizeram uma horta suspensa utilizando o pallet e a garrafa PET. Gente, isso numa área residencial, para você colocar no quintal, você ter a sua horta orgânica, né? Você ter isso disponível, certo? Você trazer isso, né, para o seu cotidiano, você trazer soluções simples, né, como essas, e você levar para a sua realidade, isso faz uma diferença, tá? Então, é bem interessante isso, e a lei, né, a própria lei, no seu artigo 3º, traz nessa distinção, tá? E a reutilização, o que é que a gente entende? O processo de reciclagem, ele vai depender muitas vezes, né, de um processo físico-químico, né, que fica mais difícil da gente fazer se a gente não tiver os equipamentos e até a técnica necessária. Mas a reutilização, gente, é algo assim que você pode fazer, né, tá? Então, por exemplo, a própria Coca-Cola, ela já tem a garrafa PET retornável. Não sei se vocês já viram no supermercado. Ela já lançou aí, né, o seu produto agora com o formato retornável, né? Buscando, evidentemente, ter aí um menor impacto, né, desse tipo de resíduo, tá bom? Ok? Então, gente, vocês têm aí a imagem. Outro ponto que é importante a gente colocar, quando a gente vai falar de definição, por exemplo, a definição, né, de como a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos eles devem ser realizados, isso também está previsto lá na lei, né? Então a gente colocou aí a definição dos tipos de resíduo, a gente colocou aí os tipos de resíduo sólido, a gente colocou, né, a própria definição do que vem a ser reciclagem, reutilização, e também na própria lei a gente tem definição de como a gestão e o gerenciamento sólido deve ser realizado. Então, lá no artigo, gente, especificamente no artigo 9, né, no artigo 9, traz nele aí, né, essa relação à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos. E aí, essa ordem, ela é visualizada aqui, ó, nessa figura, tá? A ordem de prioridade, né, na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos. Então, por exemplo, você tem, primeiro, na geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. Então, é como se a gestão desses resíduos, elas devem, de certa forma, né, todo o processo logístico, ele vai depender muito, né, do processo que é feito, ou seja, se o recurso, o resíduo sólido ele é gerado, busca-se uma redução desse número de resíduos, aquele resíduo gerado será reutilizado, só que chega um momento que ele vai ter que ir para um processo de transformação físico-química, que é a reciclagem, tratamento e a disposição final, tá? Então, esses aqui são as ordens de prioridade na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, tá bom? Isso também está instrumentalizado na lei no seu artigo 9º, ok? Isso aqui eu já tinha colocado, acho que eu só repeti aqui o slide, tá? Eu vou até apagar isso aqui. Eu tinha colocado aqui para vocês com relação à origem, né? Eu já disse isso aqui para vocês, vou só deletar aqui, tá? Ficou duplicado o slide. Outro ponto, gente, que a gente precisa considerar, né, é a logística reversa, né? O que é essa logística reversa, né? Qual é o papel dela, tá? Então, a logística reversa, gente, não sei se vocês já discutiram isso com a professora Solaneide, não sei se foi ela que foi professora de logística de vocês, não sei se vocês já pagaram essa disciplina, acredito que sim, né? Pagaram a disciplina de logística? Já, pessoal? Não, não, Vocês não tiveram não disciplina de logística? não. Caramba, que doideira. Período só. Hã? Só próximo período, parece. Ah, vai ter, né? No próximo período, né? No próximo período, no caso, vocês se formam semestre que vem, não é isso? Isso. Ah, beleza. Porque logística, cara, é uma componente curricular, assim, primordial, cara. E vocês têm dentro da logística, né? A logística reversa, ela é uma das grandes aliadas aí, né, da PNRS, né? Então, é uma das grandes, assim, só é possível, né, conduzir e realizar aquilo que está sendo colocado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, aí na PNRS, se você tiver uma logística reversa efetiva. Ela é uma grande aliada, né, como eu estou colocando aí, da PNRS, sendo, né, aí um grande meio de amenizar a poluição e a degradação ambiental. E é por meio dela que as embalagens de garrafa PET, né, até mesmo as embalagens de agrotóxico e pilhas, por exemplo, são retiradas do meio ambiente, evitando o impacto ambiental e na saúde da população. Eu fiz um trabalho de logística reversa, no ano de 2012, se não me engano, não, 2013. Eu fiz um trabalho, eu fui professor de um curso técnico de logística lá no Piauí, lá em Teresina. E nós fizemos um trabalho junto a um projeto social, que é um projeto chamado MP3. Esse projeto social, o que é que eles fazem? Eles coletam resíduos, né, principalmente resíduos de empresas de informática, né, de indústrias, eles pegam componentes eletrônicos, né? E aí o que é que eles fazem? Eles reaproveitam esses componentes, transformam em equipamentos e, por exemplo, o cara pega um computador, uma carcaça de um computador, ele junta lá um monitor, um teclado usado, pega um componente elétrico, formata, né, ele conserta, faz o reparo e monta um computador e disponibiliza para um jovem, né, de uma comunidade carente, ou seja, eles fazem um trabalho, né, e aí eles têm toda uma logística, inclusive eles possuem um caminhão, né, que faz esse trabalho de coleta, né, de pegar aquilo que seria descartado e, em vez de ser descartado, ele faz uma logística reversa, ou seja, ele volta para o processo de produção. Isso é um trabalho feito por uma ONG. Agora, quando a gente tem instituído um processo de logística reversa dentro de uma unidade produtiva, aí o que é que você garante? O próprio exemplo que eu coloquei aqui para vocês da Coca-Cola, que lançou,
né, a própria garrafa PET, a garrafa plástica retornável, o que é que vai acontecer com aquela garrafa? Ela vai ter um processo reverso, né? Tem a fabricação, que é, né, um processo de fabricação, processo de distribuição até a entrega do consumidor final. A logística reversa vai fazer o caminho contrário, né? Vai pegar essa garrafa e vai fazer todo um processo logístico de fazer com que ela volte lá para o início da cadeia de produção, lá para o início do processo de produção para ser utilizado. Então isso, né, é um ponto assim, muito importante a gente colocar, né? E o papel da logística reversa, né, dentro do processo estabelecido por lei, tá? Então, a logística reversa, ela tem, né, essa representatividade, né? Ela tem esse papel dentro do processo produtivo. O que é que a gente pode entender? Que a logística reversa, ela garante uma melhor capacidade produtiva, certo? Para a empresa, porque ela tem como reutilizar parte dos seus recursos. Ela tem também uma capacidade, né, de reduzir os impactos ambientais através dos resíduos. Aí, ó, essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, ela tem toda uma representatividade do que vem a ser a logística reversa, né? Ou seja, vocês vão ter, é como se fosse um ciclo, né? Um ciclo. Então, a logística que é feita da coleta da matéria-prima, né? O processo de fabricação, a comercialização, o uso, o descarte, o ponto de entrega voluntária, coleta e transformação em matéria-prima novamente, né? Então, é um processo que fica representado aqui nessa imagem, nessa figura, tá? Então, o que é que a gente pode entender, né, dentro desse contexto? Dando continuidade, ao que a gente está falando, o estudo, né, de ordem de prioridade para a gestão, né, e gerenciamento de resíduos, né, que é aquela imagem que eu coloquei aqui para vocês, né, todo esse estudo aqui, né, toda essa ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento de resíduos, o que é que a gente pode entender? Que para que ele possa acontecer de forma efetiva, né, para que a gente possa ter toda essa ordem de prioridade sendo feita de forma efetiva, é muito importante o uso, né, de tecnologias apropriadas, né, que neutralizem os resíduos ou até mesmo transformem em um fator de geração de renda, né, por meio da produção de uma matéria-prima secundária. O tratamento também, os tratamentos eles podem ser mecânicos, bioquímicos, térmicos, entre outros. Tá? Então, por exemplo, gente, existe uma importância muito grande de algumas ONGs que exercem ali um papel, inclusive, de disponibilizar uma mão de obra de uma determinada comunidade e aquela mão de obra ela gera uma renda para uma determinada comunidade, né, de fazer esse trabalho, certo? De unir determinadas regiões, determinadas comunidades para trabalharem no processo de manuseio, né, e de manipulação de parte de resíduos para que eles possam ser aproveitados dentro de um processo de produção. Então, há necessidade realmente de uso de tecnologias assim, apropriadas para que isso possa acontecer. E, por fim, para a gente ir aqui para a reta final aqui da nossa aula, quando a gente consegue, né, neutralizar, né, qualquer interação, né, dos resíduos aí com o ambiente, atualmente, o que é que a gente pode observar? Que nossas práticas atuais de descarte de resíduos sólidos ambientalmente corretas são realizadas por meio de aterros sanitários. Então, aí nós temos aqui essa figura, ó, que mostra, né, todo um esquema básico de um aterro sanitário, né, onde, né, um aterro sanitário, ele, como eu coloquei aqui, ele tem, certo? Ele tem essa fundamentação legal, tá? Então, essas práticas atuais de descarte de resíduos sólidos, elas estão ambientalmente corretas, certo? Essas que são realizadas aí pelos aterros sanitários, elas ambientalmente estão corretas, tá? Né? Desde que seja feito, né? Desde que se tenha dentro desse aterro sanitário
né, todo esse esquema básico aqui apresentado, tá? Então, por isso que é importante, é muito importante não, assim, não é você ter um terreno baldio e passa um trator e pronto, e ali vamos jogar o lixo, né? Não é assim. O aterro sanitário, ele tem ali toda uma estrutura que é elaborada para ter essa característica, né, de ser ambientalmente correto, tá? Então, a disposição em aterros consiste, né? Então, o que é que ela consiste? Em depositar o volume em um local com revestimento para deter a poluição do lençol freático, né? Então, ela vai deter, né, a poluição do lençol freático, depositar um refúgio em um fosso, compactá-lo com maquinário pesado e, posteriormente, cobrir esse material ao final da operação, que deve ser feito de forma diária. Então, nessa figura aqui que eu coloquei para vocês, né, na figura 3.4, que representa, né, a estrutura, né, e funcionamento de um aterro sanitário, é bem diferente de um depósito sem revestimento, né, a céu aberto, né, que é o chamado lixão, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, hoje, né, aí vem novamente um questionamento para a gente fazer aqui, né, dentro da nossa realidade. Hoje, o que é feito no nosso município e nos municípios vizinhos? É um aterro sanitário ou é um lixão? Né? Então, a gente sabe que existe a diferença, né? Se tiver todo esse esquema básico apresentado de acordo com essa figura, aí nós temos um processo ambientalmente correto. Se não, né, é somente um lixão para a gente estar jogando lixo e resíduos sem fazer ali nenhum tipo, né, de intervenção, como vocês podem ver aí na figura, né? Então, você vai ter um impacto direto no lençol freático, tá? Então, isso é algo assim que a gente precisa observar, tá bom? É um ponto aí que a gente precisa observar para distinguir o que é um aterro sanitário e o que é um lixão, tá bom? Segundo o autor aqui citado, né, o Machado 2013, a ordem de prioridade, né, aquela que eu coloquei aqui para vocês, né, da PNRS, ela se baseia em estudos e tecnologias que foram bem-sucedidas por países desenvolvidos, ou seja, aquela sequência, né, que a gente colocou lá naquela figura, ela segue justamente o que foi desenvolvido por países desenvolvidos, levando em consideração o desenvolvimento sustentável. Outro ponto também que influencia naquela ordem de prioridade é a assinatura de tratados internacionais, né? E o que é o próprio processo de Marrakech, tá bom? Que estimula, né, os países assinantes desenvolvam um plano de ação. Opa, gente, a conexão caiu, mas voltei. Caiu aqui rapidinho, mas eu voltei. Tá? A conexão foi embora, foi e voltou. Tá, gente? Então, assim, um ponto que a gente precisa considerar é, né, essa assinatura do Tratado Internacional do Processo de Marrakech, tá? Que estimula fazer com que os países desenvolvam um plano de ação para a produção e consumo sustentável, tá? E aí, além desses processos, né, também pode citar economia dos recursos naturais, uma vez que por meio da reciclagem fazemos uma menor utilização dos nossos recursos naturais, fazendo aí uma melhor conservação, tá bom? Bom, então outro ponto, né, que a gente precisa considerar, né, por fim, o que é que a gente precisa, né, para a gente fechar aqui a nossa aula. Então, como levar, aí vem esse questionamento para a gente finalizar aqui o nosso conteúdo. Então, como levar a filosofia da ordem de prioridades para toda a população, né, de forma escalável e com a linguagem acessível? Então, o mais importante de tudo, gente, é a educação ambiental, né? Como eu disse aqui para vocês, é impressionante, né? Eu estudei gestão ambiental, a gente tem algumas ações que são pontuais feitas ali na escola, né? Aquele trabalho de conscientização, mas com certeza as informações mais aprofundadas, a gente às vezes passa muitas vezes a discutir isso dentro do meio acadêmico, e eu vejo que isso deveria ser reforçado
cada vez mais dentro de uma educação básica, né? Muito importante colocar isso, é muito importante fazer isso, tá bom? É muito importante a gente ter isso em mente, né? A importância de entender, né, a relevância da educação ambiental, né? A partir do momento que a gente olha para uma disciplina dessa e entende, isso não é importante, eu estou estudando administração, isso aí vai servir para quê, gente? Vocês estão vendo que uma empresa ela tem, né, um impacto direto, que existem leis, que existem, né, vias legais para que ela possa ter o seu nível de produtividade, né, e garantir uma melhor também visibilidade do mercado, gente. Uma empresa socialmente responsável, socialmente, ambientalmente, uma empresa que tem uma responsabilidade social e ambiental, ela com certeza ela tem uma melhor visão junto aos seus stakeholders, né? Junto às partes interessadas. Então, isso realmente traz aí a importância. Então, o que é que a gente pode entender, né? Que para a gente levar essa filosofia para toda a população, é importante, né, aliarmos aí a educação ambiental de maneira estratégica, né, levar essa questão do tema de resíduo sólido por meio de formas distintas de comunicação e interação com as diferentes escalas sociais, tá? Então, isso está sendo colocado aqui, né, para fechar a nossa aula e fechar aqui a nossa linha de raciocínio. Então, podemos ver que, atualmente, a educação ambiental ela tornou-se aliada das questões ambientais de maneira geral, seja no ambiente escolar, né, que é por meio da educação ambiental formal, ou em programas e projetos que englobam desde o ambiente corporativo aos momentos de lazer de toda a população, tá? Então, que é por meio da educação ambiental informal. Então, é como se a gente juntasse, né, a educação ambiental formal e a educação ambiental informal, né, e isso estrutura a comunicação para que a gente possa entender esses elementos, tá? Então, como eu disse para vocês, gente, na aula de hoje, eu vou disponibilizar para vocês, só um minutinho aqui, eu vou disponibilizar aqui para vocês, como eu fiz na aula passada, tá? Eu tenho aqui um formulário onde a gente vai discutir a nossa situação problema da aula de hoje, tá? Só um minutinho, eu vou projetar agora aqui para vocês verem o que é que vai ser feito, o que é que vocês precisam fazer aqui na aula de hoje. Só um segundo. Eu estou carregando aqui o formulário para compartilhar o link. Gente, enquanto isso, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Tá todo mundo caladinho aí. Só o colega fez aqui uma pequena intervenção, importante em contribuição, né? E aí, gente, alguma pergunta? Flavinha, Cananda, alguma colocação, gente? Vocês estão calados, eu tô achando que tá tudo de boa, né? Tô achando assim que vocês estão, não, tá perfeito, professor, entendi tudo. Tá perfeito, professor, entendi tudo. Sei, viu? Entendi, professor. De boa mesmo, tranquilo? Ó, gente, Tranquilo. tranquilidade, é isso aí. Pois beleza, ó, eu vou colocar aqui para vocês, bem aqui na tela, eu vou projetar algumas perguntas que foram feitas no início da aula, tá? Cadê só um minuto? Só um minutinho que tá saindo aqui do forno aqui. Eu tô só gerando o link aqui do formulário para disponibilizar para vocês.
Flavinha tá por aí, Flavinha? Flávia. Cadê a Aline? Aline, tá tudo bem, Aline? Tudo de boa? A Aline chegou já quase ainda agora, como diz a história. Tudo bem, Aline? Pegou aí o bizu aí? Só. De boa? Gente, ó, avisem para os colegas de vocês, quem não conseguiu acessar a aula agora no tempo real aqui, pelo acesso remoto, tá com uns 30 minutos, eu disponibilizo essa aula lá no AVA, tá? Ela fica clara, só reforçando mais uma vez, eu faço a gravação e disponibilizo para vocês lá no AVA, tá? Ó, gente, quem tem celular iPhone aí, quem é rico? Só os ricos têm iPhone. Ó, gente, eu vou colocar. Pobre Gente, 12 vezes. é... Ai, arrasou. Ó, gente, na tela de vocês vai aparecer aí, eu vou disponibilizar aí para vocês, na tela aí do computador ou do celular de vocês, para quem está acompanhando a aula pelo celular, vai aparecer aí um código que é para vocês acessarem a atividade de hoje, tá? Essa atividade ela está disponível aí, tá bom? Só um minutinho, eu estou carregando aqui. É o nosso sem medo de errar referente à aula de hoje. É o seguinte. Peraí, só um minuto. Ó, vai aparecer agora aí na tela de vocês. Ó, gente, a aula de hoje, tá aqui na aula que a gente apresentou, os principais pontos que eu coloquei aqui para vocês, o que é que a gente precisa fazer? Só recapitulando. A empresa, ela está passando por algumas transformações, né? É uma empresa que está se reestruturando. E aí, o que é que acontece? Vocês vão fazer a leitura lá do Sem Medo de Errar, tá bom? Lá na página, eu vou dizer aqui para vocês, ele está na página 129 130. e 130, isso, tá? Tá aqui, ó, página 129 e página 130. Então, vocês vão ler o Sem Medo de Errar, com base na aula de hoje, vocês vão responder esse formulário, igual da aula passada, eu passei também um formulário semelhante. Ó. Vocês vão ser direcionados, para quem lê o código aí pelo celular, você vai ser direcionado para um formulário como esse aqui, ó. Vai estar lá as perguntas, né? Ok? Quem não conseguiu pegar agora pelo QR Code, eu vou colocar esse formulário também no AVA. O link eu vou colocar lá no AVA agora. Meu fica melhor no ar. Fica Porque eu não consigo capturar, que eu tô assistindo pelo celular. Quem está assistindo pelo celular não tem como. Só quem está pelo computador consegue capturar. Pois espera aí, só um minuto. Só um minutinho que eu vou disponibilizar ele aqui. Aí eu mostro para você. Esse link dura Oi. quantas horas? Hã? O link dura quantas horas? Ó, como é referente à aula de hoje, vocês podem começar a responder agora, certo? Então tem até meia-noite. Porque é o seguinte, até meia-noite ele fica valendo. Agora, Cortou aqui, cara. oi? Oi? Foi, Canan? Não vai dar não para fazer? Oi? Eu não ouvi, porque a ligação, a internet está cortando seu áudio. Não, é isso que eu estou lhe dizendo. Dá para fazer hoje, vocês? É bem tranquilo, é com base na aula de hoje. Assim, como é referente à aula de hoje, eu queria que fosse respondido hoje, entendeu? Coloca 24 horas, professor, para quem não conseguir acessar agora à noite. Faz amanhã. Exatamente. Pois pronto, pois eu vou deixar ele até amanhã, então, né? Porque aí tem os colegas que podem assistir a aula, né? Que vai ficar gravada, aí podem assistir a aula e depois fazer. Então, beleza, não tem problema.
Ok? Fica certo assim, então? Fica melhor, professor, porque eu tô com internet aqui, uma internet aqui, porque a minha internet mesmo Wi-Fi não tá prestando, tá fora do ar. Aí até Entendi. amanhã fica melhor para mim. Usando Pois normal pronto. aqui, aí não é muito boa. Pois beleza, ó. Eu vou colocar aqui no aba de vocês, aqui na aula, ó, vai ser a aula encontro 3, sessão 2, tá? Encontro 3, lá no aba, sessão 2. Então, sessão 3.2. Lá vocês vão ter o link da atividade, vocês vão ter acesso ao slide aqui da aula e vão ter acesso à videoaula, tá? Daqui a pouco eu posto lá para vocês, para quem não assistiu toda ou quem vai assistir ainda, tá bom? Ok, professor. Pronto, eu tô postando agora, tá? Então é isso, gente, tá? Estou postando agora aqui para vocês o link da atividade, o slide. Daqui uns 30 minutos a aula fica disponível, a gravação da aula, para que vocês possam assistir depois, beleza? Beleza, professor. Pois é isso, gente. Beleza. Boa noite a todos, tá? E aí eu vou deixar o prazo até amanhã. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Um abraço aí a todos. Tchau, tchau. Tchau.